Olá, nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho da disciplina História e Filosofia da Educação, onde nós iremos abordar a concepção de educação científica com base na autora Maria Montessori. E os componentes são Benedito Lima, Maria Eduarda e Valdo. O principal objetivo do nosso trabalho é compreender como a educação montessoriana integra ciência, pedagogia, liberdade, promovendo uma formação integral e autônoma. O nosso trabalho teremos como base três eixos: o contexto histórico, os princípios e a análise crítica. Nós temos o contexto. A educação científica para Montessori não se limita ao ensino das ciências, mas refere-se a um método de observação, experimentação, respeito ao desenvolvimento natural da criança. Para a gente entender, primeiramente, vamos um pouco a biografia de Maria Montessori. Maria Montessori nasceu em 1870 na Itália. Foi uma das primeiras mulheres a se formar em ciência em seu país, o que à época representou uma conquista marcante para as mulheres e também para o campo científico. Ela atuou inicialmente como médica psiquiatra, atendendo crianças com deficiências mentais. E durante esse período, ela observou que muitas limitações não eram de ordem biológica, mas pedagógica. As crianças precisavam de estímulo, liberdade e oportunidade para explorar o ambiente. A formação médica e científica de Maria Montessori influenciou diretamente sua prática educativa. Maria acreditava que a educação deveria seguir o mesmo rigor da ciência, ou seja, era necessário observar, registrar, testar e compreender o comportamento infantil antes de intervir. Nós temos também algumas influências filosóficas e científicas, a qual Maria Montessori desenvolveu. Ela foi influenciada por correntes filosóficas como o positivismo e o humanismo. Ela defendia que a criança era um ser ativo e criador, dotado de potencialidades que deveriam ser descobertas e não impostas pela escola. Ela sempre teve uma perspectiva no qual rompeu com a educação tradicional, ou seja, ela viu o aluno como um mero receptor de informações. Ela simplesmente rompeu esse sistema da educação tradicional, em que nós tínhamos professor como mentor e o aluno como receptor. Ela via que era necessário que o aluno viesse entender, compreender, que era através da observação, da compreensão, que ali a criança iria desenvolver o seu conhecimento. E para Montessori, a educação científica não se restringe ao ensino das ciências naturais, mas ela consiste em quê? Ela consiste em educar princípios científicos, ou seja, basear o processo de ensino na observação, na experimentação e na descoberta. Nesse sentido, o professor assume o papel de pesquisador do comportamento infantil e a criança é o centro da investigação pedagógica. Sendo assim, educar também é fazer ciência sobre o desenvolvimento humano. É nesse sentido que Maria Montessori desenvolveu toda a sua teoria com base na educação científica. Ela via que a educação científica é o método em que a criança é o centro de toda a investigação pedagógica. O professor é pesquisador, o professor investiga, a partir do pressuposto, ele vai entender que a criança, ela faz com que ela desenvolva o seu intelecto. É o ponto central. Quando se observamos
O comportamento infantil da criança ali passa a ser meu centro de investigação pedagógica. É ali, após a investigação, que eu vou partir o meu pontapé inicial. O que eu devo fazer para que aquela criança desenvolva na idade certa? E a educação científica, como ela disse mesmo, não é educação de princípio científico, mas ela fez uma comparação, ou seja, é basear o processo de ensino na observação, que é a partir da observação que nós conseguimos entender, descobrir e fazendo com que o aluno entenda, fazendo com que a criança desenvolva e desenvolva bem, porque ela veio romper com o sistema educacional tradicional. Ela via que as crianças elas precisam de estímulo, e estímulo que possibilitam a liberdade, e a liberdade que permite oportunidades, e essas oportunidades para que as crianças venham explorar o ambiente. E a partir desse pressuposto, ela entende que o método científico, a investigação, ele deve ser aplicado no desenvolvimento humano da educação, deve ser aplicado no processo de ensino-aprendizagem da criança. E é nesse sentido que nós vamos entender os princípios e análise crítica. Dando continuidade, o próximo participante abordará como esses princípios científicos se manifestam na prática pedagógica. Olá, meu nome é Maria Eduarda. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar sobre a fundamentação e a metodologia do método Montessori. Como Benedito explicou na introdução, Maria Montessori uniu ciência e educação de uma forma inovadora para o seu tempo. Ela acreditava que a verdadeira educação nasce da observação, da liberdade e da experiência prática. E é justamente sobre esses pilares que eu vou me aprofundar agora. Montessori baseou seus métodos em 4 princípios científicos principais. Primeiro, a observação científica. Segundo, a liberdade com responsabilidade, que no caso vai entrar no tema de matérias didáticas e científicos. O ambiente preparado e a autoeducação. Primeiro, a observação científica. O educador, como pesquisador, como Benedito mencionou, Montessori era médica antes de ser educadora, e ela trouxe esse olhar científico para a sala de aula, assim como o médico observa os sintomas antes de prescrever o tratamento. O educador montessoriano, ele observa atentamente o comportamento da criança, sem interferir, sem julgar, apenas compreendendo seus interesses, dificuldades e estágios de desenvolvimento. Por exemplo, imagine uma criança que passa muito tempo empilhando blocos. Em vez de interrompê-la para propor outra atividade, o educador ele observa e percebe que ela está exercitando coordenação, concentração e paciência. Essa simples observação permite entender o que a motiva e como ajudá-la a avançar. Montessori dizia que o professor deveria ser um cientista na sala de aula, alguém que investiga o comportamento infantil e adapta o ambiente conforme as necessidades da criança. Inclusive, o Valdo, que vai falar mais à frente sobre análise crítica, ele vai retomar essa ideia, mostrando como esse papel de pesquisador ainda é essencial para a formação docente hoje em dia. Segundo, liberdade com responsabilidade. O segundo princípio é a liberdade com responsabilidade, que no caso vai entrar os materiais didáticos e científicos. Montessori acreditava que a criança aprende melhor quando tem liberdade para escolher suas atividades. Mas essa liberdade ela precisa existir dentro de limites claros e orientados. Por exemplo, numa sala montessoriana, o aluno ele pode escolher se quer trabalhar com letras móveis, com blocos de cilindros ou com material dourado, mas deve fazer isso com cuidado, em silêncio e respeitando os colegas. Essa responsabilidade, essa liberdade responsável, ela desenvolve a autodisciplina, a tomada de decisões e o senso de responsabilidade. É diferente da liberdade sem direção, é uma liberdade que forma caráter.
E isso se conecta com o que o Benedito disse em relação à educação científica, porque Montessori ela via a liberdade como um experimento vivo. O professor ele observa como a criança se comporta quando pode agir por conta própria e aprende com isso. Terceiro, sobre o ambiente preparado, o espaço que educa. Outro ponto essencial é o ambiente preparado, que Montessori chamava de o terceiro educador, depois da família e do professor. Esse ambiente ele é organizado, acolhedor e estimulante, pensado para favorecer a independência e o aprendizado espontâneo. Por exemplo, os materiais eles ficam ao alcance das crianças, as mesas são do tamanho delas, e há áreas específicas para leitura, matemática, linguagem e vida prática. Tudo tem um propósito pedagógico. O ambiente montessoriano ele não é aleatório. Cada objeto ele tem uma função educativa. Os blocos de cilindros, por exemplo, ele ajuda a criança a perceber diferenças de tamanho e volume. O material dourado ele vai ensinar noções de unidade, dezena e centenas. E as letras móveis desenvolvem a escrita antes mesmo da leitura formal. Esses materiais eles são cientificamente elaborados, como Montessori destacou, para trabalhar os sentidos e a coordenação, estimulando o aprendizado ativo. Quarto princípio, a autoeducação e o desenvolvimento da autonomia. Montessori acreditava que toda criança tem um impulso natural para aprender e que, se o ambiente for adequado, ela mesma vai buscar corrigir seus erros e avançar por conta própria. Por exemplo, quando uma criança ela encaixa uma peça de forma errada, o próprio brinquedo, o próprio material, ele mostra onde está o erro. Ela tenta novamente, sozinha, até conseguir. Isso estimula o raciocínio, a autoconfiança e a paciência. Por isso, eu acho que esse é um dos pilares mais bonitos do método. Montessori dizia que o erro não é uma falha, mas parte do aprendizado. É assim que a criança desenvolve autonomia e senso de conquista. Esse processo é o que ela chamava de autoeducação, ou seja, educar-se pela própria experiência. Essa ideia dialoga diretamente com o que o Valdo ainda vai trazer mais à frente, sobre como essa autonomia ela pode ser um desafio em contextos escolares mais tradicionais, mas também uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano. Agora, sobre a relação entre ciência e prática pedagógica. Por fim, é importante lembrar que Montessori aplicava um método científico ao ensino. A pedagogia montessoriana ela segue um processo quase de pesquisa. Primeiro, observa o fenômeno, ou seja, o comportamento da criança. Segundo, fórmula e hipótese, o que motiva esse comportamento. Terceiro, experimenta, ajustando o ambiente ou a atividade. Quarto, analisa os resultados, avaliando progressos e dificuldades. Ou seja, a sala de aula ela se torna um laboratório vivo e o professor um investigador da aprendizagem. Essa ligação entre ciência e pedagogia é justamente o que faz o método montessoriano continuar tão atual. E como o Valdo vai comentar em seguida, essa visão científica da educação influenciou teóricos que também valorizavam a observação e a experiência ativa no processo de aprender. Assim, Montessori ela transformou a sala de aula em um espaço de descoberta, onde o educador ele observa e o aluno experimenta. Sua metodologia mostra que ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas criar condições para que o aprendizado aconteça de forma natural, livre e significativa. E agora, o Valdo vai apresentar a análise crítica do método montessoriano, destacando seus impactos, limites e contribuição para a educação contemporânea. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Valdo, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas do Polo de Dom Pedro, Maranhão. E hoje nós iremos, eu e meus colegas, iremos fazer um trabalho, e desde já eu fico agradecido e feliz de participar de uma turma dessa, que a gente está cada vez mais buscando aprendizagem. Eu sei que às vezes não é fácil, porque muitos trabalham, muitos são pai de família, mas mesmo assim, a gente tira um tempo para focar no estudo
porque é através do estudo que a gente consegue um futuro melhor, né? Então vou falar um pouco sobre o trabalho que nós iremos realizar, certo? Maria Montessori trouxe uma nova forma de ensinar, baseada na observação científica e na experimentação. Ela acreditava que a criação e que a criança pode aprender melhor quando é livre, né? Quando é livre, para explorar, tocar e descobrir por conta própria e com o professor atuando como um guia. Isso é a forma que ela pensava, né? Essa versão fez com que a educação passasse a ver a criança como protagonista do seu próprio aprendizado, e não apenas alguém que recebe informações prontas, né? Essa é a forma que ela pensava. Seu trabalho influenciou fortemente a educação infantil e pedagoga, né? Da autovalorização, valorizando a respeito a liberdade e o desenvolvimento integral da criança. Apesar de inovador, o método Montessori tem dificuldades práticas. Requer professores bem preparados em ambientes específicos, o que torna mais difícil em escolas públicas, né? A gente sabe que as nossas escolas públicas, elas têm uma grande dificuldade em termos de ter coisas de qualidade para nossas crianças, né? E isso acaba dificultando um pouco. Ou em larga escala. A falta de currículo rígido pode causar diferenças de aprendizagem entre alunos e escolas. Alguns críticos, eles dizem que essa liberdade pode gerar falta de direção para certos alunos. Mesmo assim, pesquisas atuais comprovam que métodos ajudam a desenvolver a autonomia, concentração, pensamento crítico, mostrando que suas ideias continuam eficazes, né? Apesar de já ter um tempo, mas mesmo assim as ideias delas continuam eficazes até hoje. A proposta de Montessori une ciência e humanismo. Ciência porque se baseia na observação e na experimentação. Humanismo porque respeita os ritmos e os sentimentos individuais de cada criança, né? Eles têm esse pensamento e dessa forma que eles acham que é a maneira mais certa de se trabalhar. Se o método continua moderno e relevante, pois defende uma educação que forma pessoas autônomas, curiosas e críticas, né? O que ela quer dizer com isso? Que esse ensino ele é de qualidade, a forma com que ela pensa, a forma com que deve ser aplicada, e até hoje, né? Elas continuam, fazem com que as crianças sejam ou fiquem, né? Crianças autônomas, curiosas e críticas, né? E assim levar para a vida, né? Para a vida adulta. Quando chegar na fase adulta, eles têm um conhecimento bem maior, né? Um conhecimento bem mais relevante, um conhecimento que eles realmente saibam buscar as coisas, né? Isso é muito, muito importante. Curiosos também, né? Para não se apegar só naquilo que você acha que é bom para você, né? Mas tentar buscar além do horizonte, buscar novas coisas, né? Às vezes você ser curioso é bom. Você acaba descobrindo coisas boas que você acha que não é capaz.
né? E ela aplica esse método aí e quer que as crianças sejam assim até se tornarem, quando se tornarem adultas, continuar dessa forma, né? Através desse ensino que ela defende, né? E também críticas, né? Que sejam crianças críticas, aprendam, não críticas que venham derrubar elas, né? Por exemplo, mas sim críticas que venham elevar o seu conhecimento, assim como até chegar na fase adulta, certo? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.